volta com o Cá Entre Nós e agora eu recebo no estúdio a farmacêutica e fitoterapeuta Lorela D'Agostin. Tudo bem, Lorela? Seja bem-vinda. Eu agradeço também a Rádio Sou Maior pra gente poder divulgar um pouquinho aqui sobre a fitoterapia na vida das mulheres. Eu que agradeço a tua disponibilidade em nos atender. Eu quero saber, primeiro, o que te levou da farmácia pra fitoterapia? Ou não levou? Tu integra as duas coisas? Exatamente. Na verdade, a fitoterapia, ela é uma especialidade do farmacêutico, né? A farmácia, ela tem 10 áreas de atuação e 100 e poucas especialidades. Então, uma delas é a fitoterapia. Né? Então, eu sempre fui muito apaixonada pelas plantas medicinais, por esses tratamentos mais naturais, integrais, né? Me perdoa a voz, por gentileza. Sempre fui muito apaixonada pela fitoterapia, pelos tratamentos naturais e integrais. Então, agora que está legalizado aqui na região sul o consultório farmacêutico, né? Então, já atendia em Araranguá e agora eu trouxe então o meu consultório aqui para essa área, no Espaço Vita Plena, Terapias Integrativas. O que é fitoterapia? Fitoterapia é o tratamento ou prevenção através das plantas medicinais. A gente se utiliza das plantas medicinais em suas diversas formas, seja ela a base de chás, ou cápsulas com o pó da planta, ou com extratos feitos a partir da planta, onde ali está só o princípio ativo, né? Então, a gente vai tratar alguma doença, alguma disfunção no organismo e até prevenir algumas situações com as plantas medicinais. É uma espécie de resgate de uma medicina antiga. Exatamente, isso. Mas diferente do que muitas pessoas pensam, muitas plantas com estudos científicos, com comprovação científica, né? Existem plantas, inclusive, que é só de prescrição médica, né? Porque realmente é uso como antidepressivo, como ansiolítico. Tipo quais? O hipérico, por exemplo, né? O extrato, né? O extrato de hipérico, a cava-cava. O hipérico tem uma ação antidepressiva ansiolítica. A cava-cava também de prescrição médica é de ação ansiolítica, melhora do sono. E, infelizmente, a gente não vê muitas prescrições médicas, né? Mas são plantas maravilhosas com um efeito, assim, incrível, né? Então, seria bem legal, assim, se os médicos olhassem um pouco mais para esse arsenal que eles têm nas mãos, né? Por que existe essa polêmica entre a fitoterapia, né? Porque são produtos que são naturais, enfim. Por que tem isso ainda? Quase um tabu, digamos assim, né? Então, a gente não sabe como que isso acontece lá na formação de um médico, por exemplo, né? Mas muitos médicos hoje já se utilizam de plantas medicinais, né? Maga, a fitoterapia ela pode ser usada em várias disfunções do organismo da mulher, né? Desde TPM, menopausa, irregularidades menstruais. O que usa para TPM? Então, para TPM a gente tem várias plantinhas, por exemplo, a agoniada, a angélica. Agoniada é um bom nome, né? Tanto na TPM quanto na climatério, menopausa. As mulheres estão agoniadas e a gente toma agoniada. Isso é o quê? Cápsula? Chá? Dá pra fazer em chás, existem cápsulas com pó da planta, com extratos, tinturas, que é quando a gente faz a extração do princípio ativo por meio do álcool, né? Uma solução de álcool, então faz a extração ali do princípio ativo, né? E juntamente com isso a gente pode também incluir, suplementar, né? Suplementar com óleo de prímula, que também é uma plantinha, Esse né? eu já ouvi falar. Isso, óleo de borragem, óleo de linhaça. Então, e sem contar que isso a gente fala mais assim para a questão hormonal, né? Mas assim, indo para os sintomas mesmo, quando a mulher tá naquele período de TPM, menopausa, a irritação, a insônia, né? Então, existem outras plantas também, camomila, né? Por exemplo, ela é ótima para melhorar a questão da ansiedade, do sono, até digestivo. Mas não é a camomila aquele que a gente compra no mercado de sachêzinho. É a camomila, né? A plantinha. Você pode comprar, tem loja de produtos naturais também, né? Assim, mas eu digo pela dose. Porque, por exemplo, aquela caixinha com 10 sachês, para usar ela de forma terapêutica, a gente vai ter ali 2 doses pro dia. Entendi. Tu entende? Ela é bem diluidinha, então. Isso. Ali, ela está no mercado como forma de alimento. Tá. É uma infusão, mas que é gostosinha ali, enfim, isso, mas não tem nenhuma outra função. Não tem uma função terapêutica, né? Aí pra gente ter a função terapêutica, realmente tem planta
correta, parte da planta correta, dose correta. Então, por isso a importância de procurar um profissional que... Tu também manipula? Não. Não. Tu só prescreve? Prescrevo, isso. Quando as mulheres vão até lá, o que elas mais... O motivo que leva elas até lá, a maior parte são os sintomas de TPM e depressão e ansiedade. Isso, são esses sintomas. Isso. Levando para o organismo feminino, sim, são esses sintomas. TPM atrapalha bastante, né? Quando é só TPM, né, Maga? Porque a gente sabe que a TPM, ela tem 150... sintomas reportados, mas existe também o transtorno disfórico pré-menstrual. Já ouviu falar? Não. Transtorno disfórico pré-menstrual, de forma simples, a gente pode dizer que é uma TPM mais grave. Por quê? Porque ela vai acometer mais o sistema emocional, mental da mulher. Então, é onde atrapalha muito a questão de relacionamento, trabalho. Ou seja, a mulher vai ter rompantes de humor com... Isso, Entendi. Não vai ser só, assim, na TPM, aqueles sintomas. Vai ser muito mais, os sintomas emocionais muito mais exacerbados, né? Do que uma mastalgia, né? Uma dor nas mãos, uma cólica, enfim. Já que a gente está no Outubro Rosa, né? Outubro Rosa, a fitoterapia, ela alcança as mulheres também que estão em tratamento contra o câncer? Ela pode ser uma aliada? Então, ou nesse caso não? A gente não tem como tratar, né? Apesar de que a gente sabe que os quimioterápicos, tem quimioterápico que vem de uma planta, né? É chamada vincristina, o princípio ativo, né? É uma flor rosa linda, né? Isso, então, vem dali Não sabia. Um quimioterápico. Mas é claro que isso é utilização médica, né? Para a questão das mulheres que estão em tratamento, a gente tem que cuidar com a interação, porque diferente do que as pessoas acham que é natural, não faz mal, não é bem assim, né? As plantas medicinais, elas têm princípios ativos, múltiplos princípios ativos, e eles podem sim entrar em interação com as medicações. Então a gente tem que cuidar não só na quimioterapia, mas em qualquer outro tratamento. Mesmo, né? mesmo que seja, por exemplo, nesse caso, para acalmar, também não. É melhor não interferir. Não, pode, né? Nesse caso, depende pode. do extrato, depende da quantidade, isso. Mas assim, depende da medicação que ela está usando. A gente tem que estar sempre, como que eu vou te dizer? Eu sou uma defensora da multidisciplinaridade, né? Então, assim, o que eu gosto... Uma coisa não exclui a outra. O que eu gosto, o que eu amo fazer é poder ter uma abertura com o médico, uma abertura com o nutricionista, né? Justamente porque eu tenho esse olhar integral. Então, a gente pode estar sempre conversando e entrando num acordo e fazendo a coisa integrada mesmo, né? Por que não suplementar? Por que não utilizar uma planta para que ela tenha um bem-estar, um equilíbrio e possa seguir o seu tratamento? Uma coisa que a gente vê muito por aí, agora que a gente entrou nesse assunto de que não é porque é natural que tudo pode, ou que pode sem controle, ou sem prescrição, acompanhamento e tal. Remédio para emagrecer. Fitoterápico para emagrecer. Não existe nem remédio para emagrecer, né? vamos falar a verdade aqui. Porque não existe? Não. Ai, meu Deus. Maga, a obesidade, ela é multifatorial, né? Então, ela pode ser, sei lá, uma ansiedade que a pessoa come muito, ela pode ser uma questão hormonal, que é mais complicada, enfim, ela tem vários fatores. Então, a gente não tem que tomar um remédio para emagrecer, ou seja, a cavalinha é ótima porque eu tomo, eu fico desinchada. Claro, ela é um diurético. Você vai tomar, você vai desinchar. Aí você vai perder peso na balança, mas não é gordura. É água, é retenção de líquido que você perdeu. E junto com isso, se você não sabe tomar a dose certa pelo tempo certo, você vai perder eletrólitos, pode desidratar, pode prejudicar os rins. Pode achar que está resolvendo uma coisa e está piorando outra. Isso. Então, assim, a gente se utiliza desse arsenal natural, fitoterápico e suplementações para agregar o tratamento. Se a pessoa está tratando com endocrinologista, qualquer outra situação, a gente agrega, mas não existe milagre, Maga. Todo mundo, né? Informo a todos que quem está tomando remedinho aí, para emagrecer, pode estar arrumando outro problema, porque o peso a gente vê, né? Os órgãos dentro da gente a gente não vê, então assim, tu não sabe se tu tá arrumando um outro problema, né, numa outra área. Exatamente, muitas vezes pode lá na frente. Ainda ontem eu conversei com uma pessoa que ela tava dizendo, Lorela, ela tava tomando chá pra desinchar e não sei, começou a sangrar meu nariz, sangrar, levei um susto. Então, existem plantas que têm ação anticoagulante e elas podem fazer isso. Menina, pelo amor de Deus. Chá, né? Então, assim, é muito sério.
Por exemplo, eu gosto sempre de citar 2 exemplos bem importantes que é relativa a anticoagulantes. Geralmente, as pessoas mais idosas fazem uso de anticoagulantes por conta de problemas cardíacos, né? E aí a pessoa vai lá na farmácia, eu tô assim, com perda de memória, circulação não tá boa, o que eu tomo? Ginkgo biloba. Ótimo, o ginkgo biloba é ótimo. Melhora a circulação cerebral, melhora a circulação do corpo, mas o que acontece com o ginkgo biloba? Ele vai acabar aumentando o efeito anticoagulante que ele a pessoa já está tomando, porque ele também tem um efeito anticoagulante. Outra plantinha que tem um efeito coagulante, o alho. Então, o alho é ótimo para questões de infecções fúngicas, virais, bacterianas, né? É ótimo para diminuir pressão arterial, mas aí a gente tem que cuidar, porque se a pessoa já toma um antihipertensivo... Fica uma superdose de um anticoagulante. Isso, então, assim, tem que ter todo um cuidado, né? E outra coisa, nunca faça o desmame ou nunca retire a sua medicação que o seu médico prescreveu para uma patologia de diabetes, de hipertensão ou outras doenças crônicas para usar um medicamento natural. Não é assim que funciona, né? Tudo tem que ter um... Em que situações que a fitoterapia não é indicada? Por exemplo, gestação, amamentação. Existe alguma contraindicação para a fitoterapia? Gestação e amamentação, principalmente só com liberação médica, né? A gente não prescreve. Claro, existe alguma coisinha assim na base de chazinho, uma camomila, alguma coisa mais leve até a gente pode utilizar. Mas é uma questão bem importante que a gente tem que evitar, né? Lorela, adorei saber mais sobre fitoterapia. Acho que a gente tirou alguns estigmas que existiam, assim, né? Como pode, não pode, abre aspas, legalizado, não é legalizado. Mas a fitoterapia, ela se baseia numa tradição, né? Numa cultura milenar do uso das plantas, né? Exatamente. Só que regradinho, bonitinho, dentro da... Isso, então, assim, a gente trabalha com aquilo que tem comprovação científica, né? Que a Anvisa libera, e é tudo de forma mesmo como tem que ser, né? Ali dentro das regras. Isso. Para quem quiser, enfim, marcar uma consulta contigo, fazer uso de fitoterápicos, enfim, como é que faz? Como é que te encontra? Maga, o meu consultório fica lá no Espaço Vita Plena, em Içara. Meu consultório, lá eu atendo com a consulta farmacêutica, com foco na fitoterapia e suplementação. Eu também faço avaliação de bioimpedância, né? Avaliação corporal de bioimpedância, para a gente verificar a constituição corporal, né? E eu gostaria de aproveitar, então, que esse mês de outubro rosa, né? O mês que a gente procura conversar com as mulheres sobre a saúde da mulher, não só o câncer de mama, né, que já é muito falado, mas uma forma saúde integral. Isso, e aproveitando também que é o primeiro ano de espaço, né, estamos comemorando um aninho aí de espaço do Vita Plena. Então a gente vai fazer na semana que vem, na sexta-feira, 19h30, um bate-papo com as mulheres. Não hoje, na próxima... 18, dia 18, sexta-feira. Sexta-feira, 19h30, então, gratuitamente.